Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor, desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida e mais esse momento em que vamos passar juntos para meditarmos na palavra de Deus. É sempre um privilégio nós olharmos na palavra de Deus, porque ela tem sido nosso escudo, ela tem sido aquilo que nos sustenta. E é tão bom ouvir Deus falar através da sua palavra. E Deus, Ele fala conosco. É só quando nós conseguirmos essa proeza de tirarmos um tempo para Ele, um tempo para meditarmos nessa palavra. E Tiago capítulo 4, versículo 14. Ora, o que é a vossa vida? E quero ler com você agora o Salmo 139, versículo 13, quando o salmista falou assim, Salmo 139, versículo 13. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, esse Deus que quando nós tentamos olhar para Deus, nós pensamos que Deus está lá no alto e nós aqui. Nós pensamos, às vezes, né? Eu, quando criança, eu imaginava um Deus de um velhinho, de barbas brancas, né? Assim eu imaginava Deus. Mas interessante que Deus, Ele é tão presente na nossa vida. Deus, Ele se faz tão presente quando nós realmente o buscamos. E nós aprendemos, como disse o profeta maior Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aí muitos querem achar Deus lá numa viagem cósmica, achar Deus numa religião, achar Deus em vários caminhos. Há um ditado que se diz, todos os caminhos levam para Deus. Mas eu posso te responder, na busca de Deus, só um caminho, a intimidade com o Pai. Há só um caminho, Jesus Cristo. E é esse Jesus que nos apresenta o Pai. É esse Jesus que nos apresenta Deus. Eu acho tão fantástico lá em João capítulo 14, quando Jesus estava apresentando Deus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. De repente, Felipe, talvez ele estava ainda, não conhecesse a Deus, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus vira para ele e disse, meu amado, meu querido, há tanto tempo eu estou com vocês e agora tu me pergunta, me mostra o Pai. Aí Jesus desvenda para ele, ele diz, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. E agora tu me pergunta, me mostra o Pai. O que eu quero dizer para você, que Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio revelar as obras do Pai. Jesus veio trazer Deus encarnado na minha e na tua vida. Esse mesmo Deus, quando você lê comigo lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. É esse Deus que Jesus apresentou. Esse Deus que eu já mencionei aqui, que criou o homem do pó da terra, que fez um boneco, de repente se debruçou sobre ele, e a Bíblia diz que sopra em mim e em você o fôlego da vida. Mas parece que esse Deus que criou o homem há tanto tempo atrás, ele ficou longe. E então Jesus diz, eu vim revelar o Pai.
Eu vim revelar as obras do Pai, esse Deus que soprou vida, esse Deus que deu vida, esse Deus que gerou, através do Espírito dele, ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E agora o salmista diz assim: ainda informe, o Senhor nos concebeu. Ainda informe, o Senhor, ainda quando eu e você estávamos lá no útero da nossa mãe, os cromossomos se multiplicando, então o Espírito veio lá no útero, bem que tem 3 teorias, né? Aquela que já nasce, aquela que sopra depois, mas eu quero falar para você o que o salmista disse. De repente vem um sopro e o Deus entra. Aí já tem vida lá dentro do útero da nossa mãe. Tu já consegue sentir a criança se mover. O sopro de Deus entra. O Espírito de Deus entra, se move. O sopro de Deus no útero da mãe então passou a ser uma alma vivente. Você talvez não possui, mas agora possui essa alma vivente. A ciência não sabe dizer quando começa a vida espiritual de um ser humano, mas a Bíblia, ela sabe. Cada ser humano já andou, anda e andará por esse mundo, que é o resultado direto do quê? Do sopro de Deus. Da vida do próprio Deus na minha vida e na tua vida. Jó 33, versículo 4, a Bíblia diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Imagina, Jó, ele viveu na era dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, há tantos milésimos de anos depois que Deus havia criado o homem. Ele diz assim: o sopro de Deus, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Veja o que ele diz lá no 34, versículo 14 e 15, ele diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Olha, ele diz assim, eu imagino às vezes a inteligência desse Jó. Deus às vezes para nós, né, parece um mistério. Como discernir, como desvendar esse Deus? De repente ele diz, numas palavras tão simples: se Deus pensasse apenas em si, e para si recolhesse o seu espírito, e o seu sopro, toda a carne, aconteceria o quê? Expiraria, ela voltaria ao pó. Ou seja, se Deus fosse egoísta, como ele deu aquele sopro, Jacó diz assim, então, aliás, Jó diz assim: se Deus então puxasse de volta esse espírito, meu filho, tchau, já era. É por isso que você entende lá Eclesiastes 12, 7, a Bíblia diz assim: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. O pó volte à terra da onde veio, e o espírito retorne a Deus que o concedeu. Como é simples, né? Eu quero dizer como a morte é simples. Como acontece a morte? É o que Jó falou. É quando Deus puxa de volta o espírito de vida. Um homem de pé, vivo, puf, caiu morto. Um homem de pé, discursando, achando que é o dono do ouro, da prata, dos bens, de tanta riqueza. Mas, de repente, Deus vai lá, tira o espírito e, pof, morreu. Quem é o homem para que dele se glorie? Quem é o homem?
é um miserável, é um mortal. Esse é o homem. Quem é o homem? É esse miserável que acha que quanto mais tem, mais quer. É esse miserável que acha que tem o rei na barriga. É esse miserável que às vezes se orgulha e pisa nos outros. Mas é um Deus que de repente olha e diz assim: eu vou recolher o meu sopro. De repente tudo caiu. Tudo foi embora. Esse é o homem. Você entende como é Deus? Aquele que nos criou conforme a sua imagem e semelhança, e soprou em mim e em você o seu Espírito. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados na face da terra. Lembra quando nós estudamos na lição anterior, quando nós aprendemos que nós somos uma névoa, que nós somos como uma fumaça, nós somos como a sombra que lentamente ou rapidamente passa. Esses dias mesmo morreu um jovem, ontem, de 23 anos. Aí tu olharia para ele e diria, ele tem toda a vida pela frente, 23 anos. Passou, depressa. O que é a vida para você? Pensa nisso. A vida é o sopro de Deus em mim e em você. Quando Deus chama de volta esse sopro, quando Ele tira esse sopro, o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus que o deu. Agora quero falar algo para você. Eclesiastes 3:20 diz assim: tudo caminha para um mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Tudo caminha para um mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Interessante. Tudo no mesmo lugar é no cemitério, no mundo dos mortos. Lá todos são iguais. Lá não tem grande nem pequeno, nem rico nem pobre. Lá, naquele lugar, o cemitério, nós reconhecemos que não somos nada. Que o nosso dinheiro não pode comprar o sopro da vida. Que o nosso dinheiro não vale nada. Aí ele diz, tudo caminha para o mesmo lugar. Aqui eu estava sentado num trono, eu abusei, eu tirei, eu apontei, eu julguei. Mas agora nós iremos diante de um outro trono. Diante de alguém que realmente irá nos julgar. Eu estou vendo que a hora está passando, eu tenho só mais 5 minutos. Eu quero dizer que a cada segundo morrem 3 pessoas. A cada minuto, 180 pessoas. E a cada hora, 10.800 pessoas. E a cada dia, 259.200 pessoas. Nesse segundo, nesse minuto, nesse dia, nessas horas, pode ser a minha e a tua. Hebreus 7:27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu sei que muitos creem na reencarnação. Eu sei que muitos creem que há uma oportunidade ainda de redimir o espírito. Mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Eu pergunto a você que crê na reencarnação. Se o espírito é reencarnado, por que o mundo está pior do que antes? Não devia estar melhor? Os espíritos reencarnados não deviam estar melhor? Parece que só piora. Mas a Bíblia diz, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu prefiro crer assim.
Eu prefiro amar agora. Eu prefiro perdoar agora. Eu prefiro olhar com amor. Eu prefiro usar de misericórdia. Eu prefiro ajudar os necessitados agora e não esperar uma segunda oportunidade. Porque para mim, segundo a palavra que eu creio, essa não vai ter. Então ame enquanto tem tempo. Perdoe enquanto tem tempo. Busque a Deus enquanto tem tempo. Usa de misericórdia enquanto tem tempo. Usa ajudar os outros necessitados enquanto você tem tempo. Usa estender a tua mão para aquele que está doente, para aquele que está ferido, machucado. Seja como aquele samaritano, não como aquele sacerdote que não tinha unção para colocar nas feridas de alguém que precisava, nem daquele levita que falava tantas vezes que adorava a Deus, mas também não tinha o que oferecer para aquele coitado. Mas seja como um samaritano, talvez os mais rejeitados dos judeus, os mais apontados como não mereciam, ou talvez simplesmente as migalhas que caíam das mesas dos ricos. Mas seja esse a estender a tua mão, seja este a olhar com misericórdia, seja esse a olhar com amor, porque tu não sabe o que virá amanhã. E eu termino mais uma vez, não conseguindo terminar esse capítulo, mas te perguntando, o que é a tua vida? Ela passa, e todos vão no mesmo lugar. Ame, perdoe, busque. Faça o que você tem a fazer hoje ainda, não espera amanhã. Busca o teu casamento, busca o teu filho, busca o teu irmão, busca aquele que precisa e necessita, pelo amor de Deus que está dentro de você. Não espera que outro faça, faça você. Não espera que alguém ainda venha morrer, porque você não soube estender a tua mão. Perdoe, ame, antes que seja tarde demais. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Vindo disso, depois o juízo. Depois não tem volta. Faça agora. Lembre-se, a minha vida e a tua vida é senão o sopro de Deus. É senão a presença de Deus. Que quando Ele tira esse sopro, todos nós vamos para o mesmo lugar. Porém, passaremos a eternidade lugares diferentes. Eu vou passar com Deus. É isso que eu espero. É por isso que eu luto. É por essa razão que eu vivo. Eu sei que eu não sou perfeita. E a Bíblia diz que só serei perfeito quando lá chegar. Mas eu luto para chegar nesse lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus te agracie. Que Deus estenda a tua mão. E que tu possa pensar uma vez mais. Ame. Perdoe, busca e reconcilie enquanto você tem vida. Amém? Até a próxima semana.